bem-vindos a mais um Dedinho de Prosa da Icó. Porque poucas coisas são tão construtivas e revolucionárias do que uma boa prosa. Bora? Bora! Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está em casa. Nós somos Nilana, Bárbara e Gabriela, da Icó Trocas Gastronômicas. E hoje estamos aqui com o Tom Oliveira, maravilhoso. Ele que é o mestre dos drinks, cocktails e enfim, como você preferir. E a gente sabe que o cara é sinônimo de sucesso. Onde tem carta assinada pelo Tom, é carta feliz. É onde a gente vai ser muito maravilhoso, bebendo boas bebidinhas. E, além de tudo, premiado, né? Premiado, melhor carta de bebidas pela Prazeres da Mesa em 2022. E bicampeão de Coquetelaria. coquetelaria, o Campeonato Brasileiro. Sim. É isso? Duas experiências aí fora do país, né? Representei em 2019 e 2023 agora. Ah, queridos, hoje a gente tá muito chique. Muito Então, vocês se preparem que daqui pra frente, ó... Decolemos. Decolemos, o nível subiu aqui, vamos lá. Ô, Tom, mas assim, ó, você não é daqui de Santa Catarina, né? Não, eu sou de São Paulo. Acho que o sotaque, né? Não sei se entrega. Ô, meu, sério, meu. Apesar que, recentemente, em São Paulo, perguntaram se eu era do Sul. Óbvio. Então, Você meteu um tu em Eu alguma virei um coisa. nômade agora, porque eu Ah. não sou de nenhum lugar mais. né? Começa a misturar, O pessoal né? de São Paulo já não me reconhece. E o pessoal daqui sempre... vê que eu não sou daqui, mas sou de São Paulo. Alô, psicólogos. Tom tá Fragmentado. Eu resido há 7 anos já em Florianópolis, né? Cheguei aqui, acho que como muitos colegas, né? Esperando só pela praia e tudo mais, e vi que não é bem assim, que existem outras Fica coisas 3 além de meses praia. sem ir pra praia, né? Sem ir pra praia. Você descobriu que existe trânsito, né? Existe Ninguém vai pra trânsito. praia em Floripa, gente. É tudo mentira. Inclusive, a maior pergunta que me fazem, né? Sempre que eu vou pra São Paulo, por mensagem. Pô, mas você não vive na praia? Sim, eu moro na praia, mas não vivo na praia. Mas como assim você não vive na praia? Eu acho que as pessoas, elas têm uma ideia de que é um programa, um episódio de SOS Malibu, por exemplo. Estão Você sempre... acorda, corre na praia. Né? Ou aquela parte do Toma filme do ducha. cocktail do Tom Cruise, quando ele tá no bar da praia. Ah, sabe? ele deve pensar que tu E trabalha não é sem. bem assim. Não, e daí tu fala que tu mora numa ilha, acabou, né? A pessoa acha que realmente todo mundo abre a porta de casa, é a praia, né? É, aquela Não é coisa, parece, então você tá bem. Por quê? Não, porque agora você não trabalha, você mora na ilha. Não, mas eu trabalho Ai, eu que moro As na pessoas ilha. trabalham, As pessoas trabalham, as pessoas estudam. acontece. Gente, que ilha é essa? Eu Pois quero é. me mudar pra lá. Né? Trabalhar. Não é a ilha de Lago Azul, não tem nada a ver. Lost também é chato. Mas você veio pra Floripa pra trabalhar com drink já também? Eu vim, né, minha companheira, ela trabalha com tecnologia, e aí surgiu uma oportunidade dela fazer um trabalho aqui, né, aqui é um polo, né, de tecnologia. Sim. E eu tava meio estagnado de São Paulo, sabe? São Paulo, um mercado muito competitivo na questão da coquetelaria. Eu tava vindo de um ano bom em São Paulo, 2015 para 2016, então premiações, campeonatos e tudo mais. Mas eu tive um burnout, digamos assim, eu precisava dar uma desligada. E aí quando surgiu a oportunidade dela vir para Florianópolis, eu falei, pô, eu vou com você. Antes de trabalhar com bar, eu trabalhava em loja de surf. Né? Então, eu nunca tive um emprego de segunda a sexta, 8 a 5, essas coisas. Tu surfa? Não, por incrível que pareça. Andei muito tempo de skate quando eu tinha um bom joelho. Mas era um dos, joelhos, sempre puxam pra Saudade. baixo, né? Saudade de joelhos. era um dos motivos de ter vindo pra cá também, pra finalmente. E eu acho que esse ano vai. Todo ano eu falo. Mas eu sempre escutava muito sobre Florianópolis, né? Nas lojas de surf, enfim. E eu sempre falava, pô, eu vou conhecer. Só que, né, fim de ano, temporada, sempre trabalhando. E todo mundo falava, cara, não vai na baixa, espera dar... Aí, beleza, fui trabalhar em bar, passou esse boom, esse momento. E aí surgiu, né, anos depois, essa conversa com ela. Falei, pô, é agora. Eu vou. E ela, como assim? Você vai? Pô, você tá trabalhando, eu tava numa casa legal, né, em São Paulo, num bom momento. Eu falei, não, vou. É uma cidade turística. Provavelmente tem bar lá também, então consigo me situar, né? Consigo. E No aí, meio da vida selvagem. e aí foi um choque aqui, né? Quando eu cheguei. Eu vi que não era bem assim, né? Então,
que é tendência de mercado. Então, várias coisas que, quando eu cheguei, eram coisas que eu já tinha vivido em São Paulo. Então, tive que me adaptar, né? De fazer uma transição. E aí foi muito engraçado. Eu fui trabalhar no Santo Trago, que era um bar dentro do Novo sim. Hotel, com o Rita, um grande Sim, amigo meu hoje. Uhum. E aí trabalhei com ele por 3 meses, 3, 4 meses lá. E aí um dia a gente conversando, ele falou, cara, acho que é melhor você sair, ir atrás das suas coisas. Eu falei, pô, cara, você tá me mandando embora? Aí ele, não, é porque eu entendo que você é Chato. inquieto, você é inquieto e tudo mais, então acho que você precisa ir atrás do seu flow. Segue seu caminho. Pô, obrigado. Eu achei bem legal Se até você foi da parte convidado a se dele, né? retirar, né? Convidado a me retirar, ele falou, mas é pro seu bem, Sim, porque aqui a gente tem uma rotina, a gente faz as coisas dessa forma. Eu vejo que você, né, tem essa inquietação, enfim. E realmente eu tinha. E aí, a melhor coisa que ele podia ter feito, tanto que hoje somos grandes amigos, né? E eu fui trabalhar depois no Empório Capela, aonde hoje é o Tarsila Bar. Então, não era o Tarsila Bar, ainda era anexado ao Capela. Então, eu fiquei ali uma temporada de verão, 2018. Eu cheguei em 2017, 2018. E aí não houve renovação, interesse da parte do espaço de continuar o bar, né? E aí já cheguei com uma ideia total revolucionária de fazer drinks com cachaça. E aí todo mundo, mas como assim drinks com cachaça? Como assim não vai ter gin? Não, vamos fazer drinks com cachaça, porque eles também têm a cachaça Antonieta, que é uma bela cachaça, né? isso. Maravilhoso. E eu falei, pô, cara, vamos valorizar o que vocês têm de melhor, né? Então vamos fazer uma carta só com drinks com cachaça. E lembro que saiu na Gazeta do Povo, então repercutiu bem. Só que acabou, né, que a gente não continuou o trabalho. Eu falei, putz, e agora? O que eu faço, né? Vai surfar. Volto para São Paulo, não volto. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num hotel boutique chamado Casa 48, que tinha no Canto Ali dos na Araçás. Lagoa, né? Isso. E aí fui trabalhar lá, fui bem feliz lá. Né? Tive liberdade para trazer coisas. Então comecei a cortar a mão. Hoje a gente vê o gelão bonito, né? Já pronto, mas fazia gelo lá, pedra a pedra. Então, foi bem interessante esse processo. Ô, Tom, mas aí curiosidade, né? Tu fala que tu é uma pessoa muito inquieta. Então, como é que tu foi? Esse gap eu perdi. Você foi da loja de surf pra trabalhar com drink. Vamos Porque lá. tu trabalha com drink desde 2005. Desde 2005, né? Como é que aconteceu isso? Quando era tudo mato. Quando era tudo mato. Quando é tudo gelinho feito na mão. Eu vou Ele abrir chegou. aqui uma cervejinha Pô. nefasta. Uma enquanto nefasta. isso. Premiada. Tom tá na água porque você tá dirigindo, Tô né, Tom? dirigindo, Certíssimo. pessoal. Água sempre. Aprendam, jovens. Aprendam. Hoje é um programa de conscientização. Vou ficar devendo essa cerveja aí. Bom, respondendo, né? Eu trabalhava em shopping e eu cursava direito. Acho que eu não cursei... Acho que eu acabei cursando, Essa história eu sou Cursou- melhor. cursou cursando errado. errado, porque eu não me formei. Mas a minha companheira na época, né? Minha ex-companheira, ela ficou grávida, enfim. E eu tive que complementar a renda de alguma maneira. Então, fui fazer freela em bar no antigo Vegas Club. Não sei se vocês já ouviram falar, era na Rua Augusta, ali, um clássico. E aí, o que era para ser um freela, né? Acabou se tornando um emprego de 4 anos. Então, Caraca. primeiro passo, né? Tranquei a faculdade, depois o relacionamento acabou não dando certo. E aí, eu vi que deu uns 3 anos ali, falei, pô, cara, já perdi... Tranquei a faculdade, saí de casa, perdi a mulher, não vejo filha. Falei, agora Parece que... isso aqui tem que dar certo. Ou dá certo ou dá certo. Então vou cair de cabeça e tentar, né, aprender da melhor forma o ofício, né? Tentar ser o melhor que eu puder ser. Eu sempre falo para as pessoas, para os profissionais, que são duas etapas, né? A gente é ou a gente está. A gente não começa hoje mais tranquilo, a coquetelaria ela já mais difundida, mas eu sempre falo, a gente está bartender ou a gente é bartender de fato, né? E não tem problema nenhum você ser ou você estar, de que você seja honesto com você mesmo. Eu, até esse período, por 3 anos eu estava bartender, depois eu realmente quis. E aí tentei entender o que era necessário para poder, né, ser um ótimo profissional e ter uma entrega considerável.
Eu acho que falta um pouco dessa identificação por parte das pessoas. Elas se fazerem essa pergunta, né? Eu sou ou eu estou? Né? Ou eu sou de fato? Eu respiro isso realmente? Ou isso é um complemento? Ou é alguma coisa é um meio para um fim? Né? Então, nesse momento, eu entendi que eu realmente queria fazer isso, que eu já tinha deixado outras coisas pelo caminho. Então, qual que era o próximo passo? É tentar ser um bom profissional, né? Tentar me capacitar para tal, né? Para poder sempre... E aí, acho que como qualquer coisa, né? Acho que na parte da cerveja também é assim, né? Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, mais nítido fica que, né, tem muita coisa ainda para a gente poder... Com certeza. Né? Não Menos tem... a gente sabe, né? Menos a gente sabe. E a gente está falando de um ofício aí de mais de 400 anos, né? Então, a gente colocar, enquanto o primeiro drink estava sendo catalogado de fato, né? O Old Fashion, né? No século XVIII ali, a gente ainda era monarquia. Então, é tudo muito novo pra gente. Então, tem muita coisa, tem muito conceito na coquetelaria a ser estudado e desmistificado. Tá, quer fazer o brinde primeiro? Um brinde. Brinde pra gente molhar o bico. Saúde. E a gente tá tomando a Doppelbock da Nefasta, que a gente chama porque tem amburana. Perfeito. Infelizmente, eu tô bebendo água, mas Mas você leva esse aqui pra você. Presente. agradeço. E, Tom, a gente, assim, nós somos super leigas, né? Então a gente vai trazer um monte de perguntas Por favor. de pessoas leigas. Tu falou agora de drink catalogado. Existe um guia, que a gente tem aí, o guia de estilos da cerveja e tal. Existe um guia dos drinks. Perfeito. Existe, assim, a coquetelaria, a mistura entre bebidas, e aí tem aquela briga, né? Qual bebida que veio primeiro? Vinho ou cerveja? Olha. Não, você tá perguntando. E escondam os materiais cortantes. Não, uma pergunta, Cerveja. não sei, sempre tem essa coisa, né? Cerveja. Mas assim, E quem disser o contrário, desculpa, mas é cerveja. Tá errado. Tá errado. a primeira mistura a primeira história que se tem de misturas, né, de bebida, data ali da Inglaterra, século XVI para XVII, onde eles tinham o hábito de misturar vinho com frutas e algum tipo de destilado, né? Depois a gente tem o gin, né, chegando ali na Holanda, enfim. E até 1862, e por que essa data? Porque é quando é lançado o primeiro livro de coquetelaria do Jerry Thomas, né, The Bartender's Guide. Mas até esse período, tinham vários profissionais que faziam drink de maneira rudimentar, né? Faziam através do seu próprio estilo, né, principalmente por conta da imigração, né, para os Estados Unidos. Mas teve um bartender chamado Jerry Thomas, que ele foi a pessoa que se deu o trabalho de catalogar tudo aquilo que era feito. Para quê? Para que houvesse algum tipo de organização. Para que você faz o seu Manhattan de um jeito, eu faço do meu jeito. Então vamos padronizar isso. Vamos escrever um livro, né? Eu vou escrever um livro dividindo todos os drinks em categorias, né? Nas suas famílias. E assim as pessoas vão ter uma referência para fazer... vai ser esse ponto de partida. É conhecido como a Era de Ouro da Coquetelaria, né? Que você já tinha algumas misturas, mas ele conseguiu classificar isso, colocar tudo isso num livro para que servisse de referência. E ainda bem que ele fez isso, né? E aí hoje a gente tem já tem as famílias dos drinks catalogados. Hoje a gente sabe o que é um sour, né? O que é um fizz. Como cerveja também, os estilos, né? Então a gente tem isso bem definido. Graças a esse grande cara que não à toa ele é conhecido como professor, né? The Professor por conta Que disso legal. também. Massa. Pô, que moral. E tem algum drink brasileiro nesse clássico que entrou, assim? Drink brasileiro, Drink né? brasileiro. Você tem algum drink brasileiro hoje em dia considerado um clássico, assim, desses... Hoje a gente Do tem guia, há uns anos a gente tem uma instituição chamada IBA, né? International Bar Association, onde ela classifica alguns drinks, são esses clássicos mundiais. E aí dentro dessa organização existem 3 categorias. Os inesquecíveis são os drinks mais antigos, né? Como aí a gente tem Manhattan, Dry Martini, Old Fashion, esses clássicos da Era de Ouro. Aí depois a gente tem os contemporâneos. E por fim a gente tem os Nova Era, né? Os drinks mais novos. E aí dentro dessa categoria, a gente tem dos contemporâneos, a gente tem a caipirinha. A gente tem a caipirinha representando o Brasil. Sério? Que Sério. legal.
E aí, recentemente, até por conta do nosso grande mestre Derivan, que faleceu, ele estava em Portugal fazendo toda a trajetória do campeonato dele, do rabo de galo, né? Então isso, de certa forma, ele foi responsável por introduzir a caipirinha na lista e ele estava numa força-tarefa para introduzir o rabo de galo também. E aí, recentemente, ele foi anexado também à lista. Então, temos aí demais. 2 drinks Ó, brasileiros. arrepiou. A gente tem a caipirinha e recentemente tá nas vias de fato ali, mas acredito que já vai sair no próximo manifesto, né, anexado. Então, uma vitória aí. Que demais. Legal. Eu adoro rabo de galo. É muito bom. E assim, a gente tem inúmeros drinks que não estão... São clássicos oficiais, mas são clássicos, né, consumidos principalmente no Brasil. A gente tem, por exemplo, o Macunaíma, que é um drink clássico lá do Boca de Ouro. Ele, assim, a gente nem tem a pretensão de anexá-lo à IBA, por exemplo, mas a gente sabe que hoje ele já é um clássico brasileiro, né? Eu fui lá, eu tomei lá no Bebeu da nesse lugar. fonte. Bebi da fonte e comi o bolovo de lá Bolovo, também, que original. é famoso. Eu E tomei a o gente- Macunaíma, muito bom. A gente pega... E o Macunaíma é aquele clássico, né? O guardanapo, o Isso. copinho, aquele Aham. copinho prático, sem gelo, nem nada. É, Importante delícia. respeitar. Que demais. muito bom. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. É. Mas por que não tem pretensão de colocar num guia assim? Porque, assim, tem todo um sistema de politicagem, né? Que acontece e tudo mais. E, assim, pelo fato dele ser um drink que ele foi desenvolvido dentro de um boteco, né? Não tem, o próprio bar não tem essa necessidade. Ele é um drink do povo, os profissionais. Boca de Ouro é um bar que ele era muito frequentado por pessoas do serviço também. Então, profissionais de cozinha e bar que nos seus dias de folga iam lá e acabou que com isso outras pessoas conheceram o bar. Né? A gente pega até hoje mesmo nas redes sociais, a gente não vê muita coisa do bar. Ele é bem old school mesmo, assim, né? Bem nessa... O próprio Arnaldo, que é o responsável pelo desenvolvimento do drink, ele é uma pessoa mais reservada. Então, talvez isso dificulte um pouco, mas já é um drink que... Eu sei que aqui em Floripa, por exemplo, acho que uns 4, 5 bares o fazem. Uhum. Né? O Macunaíma. Então é Ah, bem isso também. interessante. É. E aí tem outros drinks, né? Acho que é importante pontuar a cachaça, mas no Bacardi Legacy, que foi o primeiro campeonato, por exemplo, eu desenvolvi um drink chamado Oito Maneiras, mas ele é feito com rum, não com cachaça, porque era a proposta do campeonato. E hoje ele é um drink, por exemplo, ele é, até por conta do campeonato, né, um campeonato global, ele é feito em outros países também. Então, tem amigos, né, viram ele na Nova Zelândia, por exemplo. Que legal. O pessoal fazendo drink lá. Nossa, que demais. Do outro lado do mundo. Né? E aí tem um drink que eu desenvolvi com cachaça, chamado Pinga Colada. Ah, Poxa, eu tomaria eu agora. Porque- tomaria agora vários. E assim, e por quê, né? Vou explicar um pouco Pinga desse colada drink. é bom demais. Primeiro, pela conta do nome, e uma coisa que eu nunca entendi quando eu cheguei aqui em Florianópolis foi como que, com esse clima que a gente tem aqui, como que as pessoas bebem pina colada clássica. Eu acho um drink muito pesado. É Doção, igual né? a gente beber, sei lá, uma bock, um dia de sol ali na beira da praia. Não tem muito sentido. Não orna, né? Não orna. Então, eu nunca entendi esse contexto. Tudo bem, paladar doce, né, a porta de entrada, enfim. Mas eu nunca entendi essa bomba de açúcar, leite condensado e tudo mais. Então, eu trouxe uma versão, né, substituindo o rum por cachaça, né, principalmente para poder valorizar. Ele nasceu originalmente com a Jequitibá, Antonieta. Nossa, Então, é bem, maravilhoso. bem Nossa. floral ela. E aí, substituiu o leite de coco por água de coco. Que eu acho que conversa mais e no lugar do leite condensado, fiz um xarope de abacaxi, clarifiquei ele, né? Deixei ele bem límpido ali com uma adição de vinagre para trazer uma pegada mais sour também. Então acho que Nossa. tem bem mais Onde é que a gente sentido. toma Eu ia Eu ia isso? falar, Pelo onde é que amor de tem? Deus. Tem no Jardim Del Mar, né? Um restaurante ali no Cacupé. Hoje, inclusive, eu tenho um menu a 4 mãos lá no dia 27 de julho. Fica aí o convite Ó. também, junto com a chefe de cozinha lá. E lá eles servem. Que legal. Eu recomendo. Não, com Como que certeza. vocês não foram ainda? É, Colada já de fomos, frente claro. pro mar, em Cacupé. Que delícia, gente. Delícia. Maravilhoso. Pôr do sol. E aí, Tom, tem essa coisa da inventividade Existe e essa da palavra. criação e de tudo mais. E tem um limite, tipo assim, você fica chateado com uma
caipirinha com saquê. Caipirinha eu- de vodka. Eu acho que assim, E usar esse nome, como é que é? eu acho que tudo Eu fico um pouco triste com saqueirinha. tudo que é porta de entrada Mas é válido, eu não né? conheço nada. E depois a gente vai desconstruindo isso no decorrer, né? Eu lembro, eu não era um grande apreciador de Campari, por exemplo. Acho que a maioria das pessoas não, né? E hoje eu bebo e tudo mais. Pra mim ele chega a ser até doce. Uhum. Acho que ninguém começa É bem bebendo doce uma, Campari, né? uma cerveja IPA, por exemplo. Bem difícil. Né? Então são coisas que a gente vai, né, enriquecendo o nosso paladar, a gente vai desconstruindo alguns empecilhos, assim, digamos assim, né? Então acho que a coquetelaria é a mesma coisa. Caipirinha, por exemplo, mesmo a gente tendo, até um tempo atrás, era o único drink na IBA, o Brasil é o único país que bebe caipirinha com outra bebida, bebe caipirosca e não caipirinha. Então a gente tem essa coisa meio complexo. Mas eu acho que a partir do momento que a gente vai entendendo, conhecendo um pouco, a gente já começa a avançar, né? Treinar o nosso paladar e aí se propor a outras experiências. Saqueirinha, a própria caipirosca mesmo. Aqui o nosso Moscow Mule com espuma, né? É difícil a gente ver o Moscow Mule no Brasil não sendo feito com espuma, mesmo o original não sendo. Então são coisas que a gente vai... Antigamente eu tinha muito esse receio, eu ficava meio puto ali, meio bravo, mas hoje eu entendo que... Viu, Bárbara? Super legal. Mas hoje eu entendo que pro profissional, gente profissional que estiver acompanhando, que estiver no bar e tudo mais, respeitar o tempo de cada pessoa. Porque a gente começa um diálogo. Então, se a gente tem aquela pessoa ela bebendo daquela forma, e aí a gente, com o tempo, a gente começa a ir condicionando ela a outras experiências, Vai educando, né? vai educando e ela mesma vai se sentir grata. Eu acho que uma das coisas mais prazerosas é quando a gente aprende algo novo, né? É muito certeza. gostoso. E eu lembro até hoje qual foi o primeiro profissional que fez eu beber um drink amargo. Porque isso me marcou bastante. Legal. Eu acho que com cerveja é isso também, né? Eu acho que vocês devem lembrar, né? A primeira experiência que vocês tiveram, na hora a virada de chave ali. Então, acho que é interessante a gente tentar deixar de lado um pouco só esse primeiro momento e ir trabalhando uma construção. E Sim. a gente trabalha com hospitalidade, né? Então, é aquilo, é sempre se dar, se doar e entregar um pouco mais. A gente não vai conseguir dar tudo que a gente tem para um cliente nosso num primeiro momento. Vai ter que ser uma construção, né? E aí, falando sobre a questão da criatividade, em relação a isso, eu acho que a coquetelaria, como qualquer outra experiência gustativa que a gente tenha, eu gosto de linkar com 3 fatores. A parte de cheiro. Então, eu acho que o cheiro, ele nos remete a lembranças de outrora, assim. Gosto também. Então, o coquetel, ele trazer um sabor familiar. E aí, talvez o ambiente, música, alguma coisa que estiver tocando. Eu sempre pontuo bastante nas consultorias que eu faço, não apenas o cardápio. Eu acho que fazer um cardápio todo mundo faz. Mas eu gosto de trabalhar desde a iluminação, né, do conceito, de quantos passos a pessoa vai ter que dar, né, entre um drink e o banheiro, como que isso vai impactar na experiência dela. É uma coisa bem sinestésica, assim. E aí eu acho que isso tem bem mais a ver do que ficar puto, porque Sim. o cara, pô, mas como assim ele pediu pra bater a caipirinha? Como assim ele pediu saquê? Eu acho que isso aqui é a ponta, né? Tem todo um trabalho Sim, Exato. por trás ali pra ser feito, né? com certeza. Não, Não, e eu- eu amo saquê, só pra não foi uma criticar o saquê. Só pra não Só ficar pra pessoal. não chamar caipirinha sem ser. Mas o brasileiro, ele tem essa coisa, essa fama, né? Do sushi com cream cheese, pizza de estrogonofe. A gente é vida louca A gente demais. é muito Sushi vida de louca. salsicha. Sushi de Nutella, leitinho. Então, assim, a gente tem um pouco esse hábito de realmente... Nos aventurar, né? Ultrapassar alguns limites. Pizza de estrogonofe, eu acho Pizza de muito estrogonofe é ótimo, É uma gente. delícia. Uma batatinha palha em cima. Mas é isso, né? Rolou o quê? Sushi daí. É verdade. Mas assim, rolou o quê? A gente comia isso. Agora tá no hype as Aí pizzas fala assim, puta napolitanas. que Aí. pariu, comi pizza estrogonofe hoje. Ou vai editar mesmo. Mas é bom, Não vai, Mas essa é parte muito vai. bom. Então, eu acho que o brasileiro é muito criativo por natureza. Total, A gente melhorou muito o cachorro-quente, por exemplo. Sim. Entendeu? Tá É, com né? purê.
Eu não entendo não ter purê, mas tudo bem aqui. Não, mas eu amo, Alguns realmente, lugares pra mim tem tem purê. purê. Estados Já tem Unidos. purê? Já tem purê? Tem purê. Tem. Eu achei Ó. esses dias um Por lugar exemplo, tem purê. coisas que, pô, não precisa de presunto. Não, presunto não. Já tem a salsicha. Pra que o presunto? Pra quê? Pô, Pra quê? troca pelo purê. Presunto faz tão mal, deixa só a salsicha. Um horror, né? Mas eu tenho uma dúvida que me surgiu. A caipirinha, existe um puritanismo, tipo, caipirinha é limão. Assim, a caipirinha, realmente, ela é cachaça, limão, açúcar. A Que tá no caipirinha. guia. No guia Tá de no estilos. guia. E é mexido, né? BJCP da cachaça. Descobri semana passada que Ela é não batido. montada, ela pertence a uma família da coquetelaria, que é de smash, né, de macerar, e também sour, né, que é a acidez, dulçor, destilado. Então, é essa categoria. Lógico, existem casos e casos. Pô, Tom, trabalho numa balada, vou ficar montando caipirinha, o evento, um casamento. Enfim, não tem. Mas eu sempre falo pro profissional, se você tem a oportunidade de fazer ela do seu jeito, se você tem um contexto certo, tudo bem. E aí são métodos, né? Quer ver um exemplo disso? A gente pega hoje a gente tá vivendo o boom dos drinks, dos pré-batch, os drinks já prontos, né? Os drinks engarrafados ali, por exemplo, você pegar um bar de giro, pegar um Noclés, a gente tava falando de Noclés mais cedo, imagina no Noclés, hoje é segunda, né? Mas pega uma noite de quinta-feira ali, hip hop. Bicho pegando, e aí o profissional dosando, vai fazer um Negroni, comandeira cuspindo, ele, 30, mexe e Deixa tal. eu Não, mexer uma zeste de laranja assim, ali, já- o pau torando. é um- Já me deu ansiedade, só de imaginar. é uma logística que você já pega um coquetel engarrafado, já pré-diluído, serve no copo, entregou, acabou. Você resolveu sua vida. Só que essa experiência, por exemplo, não funcionaria num bar de hotel, por exemplo, onde a pessoa tem tempo. O profissional tem um tempo, você está indo ali, você quer uma experiência. Então, é até... É que o público muda, né? Exato. O público Na balada muda. ele quer pegar logo, Sim, não quer ficar o esperando cara do pelo hotel drink. que ele senta ali, ele tem toda aquela expedição, É, aquela coisa, ele não sim. quer pegar o drink dele pronto, ele quer ver o ritual da preparação. E Então é são... um show, né? É um show. Assim, É tem um uma show. ordem, parece uma música, né? É. A pessoa vai lá e É uma vai... dança. Gente, sentar no Uma balcão é coreografia. maravilhoso. É um sentar show, no é balcão. totalmente diferente, né? Então a caipirinha é a mesma coisa. Sim. Então ela se classifica em algumas situações, né? Você pegar um bar pauleira e aí, sim, realmente não ter essa condição, ou você pegar um bar mais tranquilo, né? Onde o profissional vai ter um tempo de preparo. E aí a questão do profissional ter esse feeling. E a casa também desenvolver esse processo de entrega, né? De saber, porque senão vira muito Ctrl-C, Ctrl-V. A pessoa ela não consegue se adaptar e aí ela leva aquela função, aquela coisa funcional para todos os cenários que ela tiver. Sim. Então ela vai fazer o drink, a caipirinha batida na balada ou na casa dela para os parentes. Então porque já vai estar mecanizado a coisa, sabe? Entender contexto, né, gente? Sim. E, falando já de montagem, qual é a diferença de drink e coquetel? É uma dúvida. Bom, bastante- cocktail, hoje a gente chama tudo, né? Cocktail. Cocktail. Cocktail é uma categoria de drink, né? Lá do Jerry Thomas, quando ele classificou. Então, cocktail, o que é? É destilado, açúcar e bitter. É uma categoria Tô que... chocada. Então, todos os drinks... E o Old Fashion é o filho mais conhecido, né? Dessa família. Que quando a gente pega qualquer drink que leve apenas destilado, açúcar e bitter, é considerado cocktail. Então, é um tipo de Gente, eu não cocktail. fazia ideia. Tem um documento de... Gente, eu vou falar pra todo mundo. Tem um documento Não do... fala não, deixa o povo Você assistir. sabia? Eu vou mandar depois pra vocês. Tem um documento do século XVIII de um jornal de New Jersey chamado The Columbia Repository, onde eles fazem a classificação. E aí, drink tem o contexto de qualquer drink pela técnica batido, mas o drink, por exemplo, se a gente pega algumas cartas e a gente vai seguir a risca, né, ortografia inglesa, o drink ele também pode ser servido para qualquer tipo de bebida. A gente pega até a parte de drink sem álcool, inclusive, os soft drinks. Então, se a gente pega uma carta, a gente vê drinks, bebida geral. Então, você tem águas, tem refrigerantes, Sim. tem tudo. E aí, lógico, hoje é comum a gente cocktail. Eu quero um cocktail. Então, a gente fala de cocktail para drinks mais alcoólicos, drinks no copo baixo, por exemplo, Negroni. É muito comum ver as pessoas chamando o Negroni de cocktail. Porque é um drink alcoólico, né? O próprio rabo de galo, quando ele nasceu ali nos anos 50,
com a chegada da fábrica da Cinzano no Brasil, quando eles fizeram a mistura, eles tentaram fazer ali na região do ABC, né? Nas montadoras, então o pessoal ficava nos bares ali bebendo cachaça. E eles perceberam que a maneira de fazer o pessoal beber vermute era com o traçado, né? Uma parte de cachaça, uma parte de vermute. Como que a gente vai dar um nome para esse drink? E aí, na tradução literal de cocktail, né? Rabo de Por galo. conta da categoria, eles colocaram rabo de galo. Mas, na verdade, não foi. E o rabo de galo, ele é de uma categoria chamada Strain Ups, que são destilado, uma bebida vínica e uma bebida aperitiva. E aí pode ser o Negroni se enquadra nessa categoria. Gente, são muitas categorias. São muitas categorias. Tô Né? aqui falando coquetel. Como imagino, Uma Vou até embora. como imagino também, né, na cerveja. Sim, Né? exato. Imagina, Catarine Sour, descobri que só aqui que tem, né? Uhum. Foi aqui que Brasil, nasceu. Mas ela já tem, Já se expandiu. Tem né? vários países. mas tem É, denominação de Chique origem ou não? demais. É possível Não. fazer em outros lugares ou tem que ser feito aqui? Não. Não, É pode. possível fazer. É? Pode ser Tá. em outros lugares. Já se Super. popularizou. Tem essa liberdade. Tem essa Não liberdade. tem. Algumas bebidas destiladas não tem, né? Cachaça só pode ser feita no Brasil, Uhum. mesmo que tenha cana. Em Porto Rico, por exemplo, onde é feito rum. Mesmo que tenha cana e tudo mais, ela não pode ser chamada de cachaça. É como champanhe, conhaque, conhaque. Enfim. E legal que tenha. Qual outro país que faz Catarina Sour? Onde que... Estados Unidos. Estados Unidos Estados sempre Unidos? se aventura, Europa, né? vários, Eles adoram, vários. né? E América do Sul, tipo... Europa, somente Argentina, não. Uruguai. Europa, A acho que Europa, sim. Já tá sim. rolando? E na cerveja, a gente tá sentindo chegar mais Brasil, né? Falando de Catarina e Madeira também, né? Tem chegado mais. E no coquetel, como é que tá Brasil aí, assim, de representatividade de fruta, de Própria madeira? cachaça, né? Própria cachaça, porque cachaça ainda tem... não é considerado chique, ou não é considerado, né, refinado tanto quanto o uísque, ou tanto quanto Pois alguns é. tipos de gin. Mas não é considerado Mas aqui cachaça ou não é é- considerado lá fora também? É uma questão que eu tenho. Porque Exato, às vezes a gente boa. dá uma menosprezada no Aham. negócio aqui e os gringos piram, né? É. Os gringos adoram. Não, total. Nossa cachaça é super valorizada lá fora. Hoje a Ai, gente que bom. tem boas cachaças chegando, né? Então, a gente vai até nas feiras de destilados, né? Do Spirits. A gente vai ter Bruxelas agora, né? Em setembro, a feira de Bruxelas. Então, já tem boas cachaças chegando. Aqui a gente ainda tem um pouco desse certo preconceito. Até começa um pouco até do profissional que exerce a cachaça. Então, que se coloca como cachacier. Né? Até o nome, ele já é meio... Ele segrega um pouco, né? Porque pra mim, né, uma pessoa que mexe com cachaça é cachaceiro. Né? Eu me Mas vai colocaria falar que você é cachaceiro aqui É. pejorativo, né? Não, total A galera não quer pejorativo. falar. Qual que é a lembrança? Inclusive, foi até um tabu quando eu comecei a trabalhar com bebidas, né? Porque se a gente colocar a família brasileira, a cada 10 pessoas, pelo menos 4, 5 ou até 6 tiveram algum problema com álcool, né? Então, na minha família, houve um problema seríssimo, né? Com um parente, enfim. Então, quando eu fui trabalhar em bar e tudo mais, houve uma certa resistência por parte da minha família, porque trancar a faculdade, como assim? Enfim, né? Ainda mais, né, vindo de um lugar mais simples. Então, é aquelas coisas, você tem 2 caminhos, né? Então, ou você faz as escolhas erradas ou você tenta fazer as escolhas certas. Então, isso para a família, de certa forma, foi uma decepção. Minha mãe só foi falar comigo depois, em 2018, quando eu ganhei o Bacardi Legas. Ah, olha aí, ó. Olha aí. Até lá ela não entendia. Ela falou, como assim? Mas é difícil Enfim. mesmo. É difícil, ainda mais pra galera mais velha, assim, que também... Não, né, total. no caso de vocês que passou... Como essa assim vai vivência. fazer drink, vai fazer trabalhar em bar? Mas a gente passou na família, então tem aquele questionamento. Então, a minha missão também é desconstruir essa coisa pejorativa da gente vincular a cachaça apenas aquela pessoa que tá ali no bar, né? Passando por certas situações. E hoje a gente vê bastante... como aconteceu, como eu comentei do uísque, do gin, as pessoas estão conhecendo bastante cachaça por conta da coquetelaria. Então, graças aos drinks, as pessoas estão bebendo mais cachaça.
tem a necessidade de ter mais cachaças no mercado, né? Por conta dos drinks que estão sendo feitos. E uma coisa que nos beneficia é a quantidade de madeiras que a gente tem. Então, quando a gente fala de destilado no mundo, a gente divide em 2 categorias. As principais, né? A gente tem carvalho americano e carvalho europeu ou francês. E alguma coisa que é feita em barril de vinho, o conhaque, Jerez, entre outras coisas. E aqui, só de madeira, a gente tem mais de 30 Muita, catalogadas, Dá né? até um pouco de dó, né? Da Europa e dos Estados Unidos. coitados. Amburana. Mas é por isso que eles piram, né? Porque eles não têm isso, gente. Não, gente. e imagina, o cara vem lá da Inglaterra pra cá, eu vou atender ele. Eu posso cair na ingenuidade, digamos assim, de falar pra ele assim, você vai beber o melhor dry martini da sua vida. Pô, o cara é inglês, entendeu? E com certeza em algum momento ele já foi no Savoy, alguma coisa do tipo. Então ele quer beber caipirinha, ele quer beber cachaça, ele não quer beber dry martini. Tá cansado já. Ele tá por aqui cansado. Com certeza. Ele fala, pô, se tá... Ele vai ser cortês ali, né? Vai falar, pô, se é um brasileiro, fala, pô, você tá me tirando, né, cara? Enfim. Mas a gente tem bastante, né? Bastante madeiras. Hoje, umas madeiras bem interessantes. A gente vê uns blends bem interessantes de cachaça, né? A Princesa Isabel tem um blend de jaqueira com bálsamo. Pelo Então, amor bem de interessante. A própria jaqueira, ela é bastante rica, né, de aroma, de floral. E aí a gente tá conseguindo trazer muito isso também na coquetelaria, na parte dos ingredientes, dos nossos biomas. Então, jabuticaba nunca foi tão utilizada, né? Eu acho que as sours também, né? Mais ou menos. Aqui, butiá. A butiá é incrível. Todo mundo fala de acidez. Ah, eu quero usar limão siciliano. Pô, cara, Gente, usa butiá. maravilhoso. Olha Deixa que... pra Sicília, né? Deixa, É. sabe? E não, eu entendo que existam algumas receitas clássicas, né? Mas eu acho que a gente pode fazer algumas adaptações. Pegar um butiá, por exemplo, a acidez, a riqueza que ele tem, né, para trazer para um drink uma versão de daiquiri, por exemplo, eu acho que tem bem mais sentido do que a gente tentar ficar, né, copiando conceitos. Não, e o sabor do butiá é uma coisa... Eu acho... Não O existe butiá igual. completão, né? Que parece que até um Completão. pouquinho de sal. Parece eu que conheci tem, o- né? Tem Eu conheci o acidez, butiá é doce, aqui, sal. né? E aí o que eu nunca entendi foi, pô, por que vocês não valorizam essa fruta que ela é incrível? Butiá é incrível. A entrega, eu acho Valoriza. que araçá também, né? O vaia. Araçá. Ou vai, ó. Vai, a gente tava falando disso esses dias. Aham. Em relação à cerveja daí, no Aham. caso. É uma coisa que eu vejo acontecendo é que muitas vezes a gente espera uma bênção, né? Uma validação que venha de fora. Uma validação externa para que aquilo seja testado como bom. É. Então nós tivemos isso no Cumaru, né? Nós tivemos isso em alguns insumos e hoje pagamos inclusive muito caro por eles, por conta disso, sendo que é uma coisa nossa, É. né? Falta de autoestima, né, galera? Falta Sim. total. E a Nelly faz um trabalho muito legal de garrafada, Sim. né? Essa parte que é bem forte cultural, Resgatar, né? Em Minas né? e tal. Tem muita garrafada, né? Nas feiras, você anda nas feiras lá, é Exato. garrafa. Ah, em tudo quanto é Belém, tipo. né? Tem aquelas Belém. garrafadas que são até... tem a ver com religião, né? Com bênçãos. e com- Total, é cultura Afrodisíaco. histórica, né? Medicinal também. Medicinal, né? Medicinal, afrodisíaco, isso, tudo obrigada. mais. É. Aham. É totalmente. E isso se mescla um pouco com a própria história do Brasil, né? Não tem Sim. como Total. separar as coisas. É Exato. demais, cara. A gente pega... Como A que é o gente é nome muito daquela rica. raiz lá que... Aquela raiz do drink que a gente... Que levanta... Levanta. Defunto. Levanta. Raiz. Defunto. Uai. É mastruza ou não? Não. Arruda? Arruda, não. Depois eu lembro, desculpa, gente, essa plebe. Joga no Google. É opção da memória mesmo. Joga no Google. Raiz levanta. Raiz levanta defunto, caraca. Quem Catuaba. pode Se aparecer? você sabe, Catuaba, comenta. catuaba. Catuaba, uma raiz, né? É Catuaba. um pedaço de... O que é catuaba? eu conheço Eu jurei como que era uma árvore, uma madeira, né? madeira, isso. Catuaba, é? É, uma madeira igual o ginseng, Quando tem né? garrafada, fica, né? Aham. Parece Paulo Santo, né? Sim. É isso, né? Toda... Desculpa. E por sinal, Não, foi né? bom. Quem nunca tomou um porre de catuaba, né? Exato. Pô, sim, pois com é, certeza. né? Selvagem. Eu adoro Catuaba catuaba. selvagem. Aquele rótulo. Aquele rótulo é maravilhoso. Maravilhoso aquele rótulo. Catuaba é bom demais. Isso é tipo... Puro suco de Brasil, né? Total. Puro Total. suco E de aqueles que adolescência tem no bicho Brasil. dentro, né? Nunca... Ai, maravilhoso. Eu acho maravilhoso.
Tem a cobra, né? Sim, as cachaçinhas de coralzinha, aquelas coisas, né? Eu já vi uma... Ai, o Brasil é O Brasil é demais, né, maravilhoso. cara? Se aventura, né? A gente A pô, gente já se colocou aventura. tanta coisa dentro do nosso A gente corpo, é bem né? louco. Não, é um povo resistente, que é isso, né? A gente coloca cada coisa pra dentro, gente. Sabe nem de onde vem, nem pra onde vai. Mas tamo aí, né? Vivos. Tamo aí. É isso. Vivões. Mas, Tom, você tava falando muito da experiência, da hospitalidade, né? E aí a gente sempre faz uma relação também com a gastronomia e tudo mais. Como é que é pra ti questão de harmonização, de trazer, sabe, os drinks junto com a comida? Porque a gente vê pouco, né, harmonização de drinks. A gente tem bastante harmonização de vinho, inúmeras. A gente tá trazendo a cerveja agora, mostrar para as pessoas as imensas possibilidades que elas têm de harmonização, de diversidade, de variedade que tem. E nos drinks, como é que funciona? Tu acha que as pessoas já pensam por esse lado, assim, da experiência? É muito... Como um Quando a gente todo. fala do drink, é muito natural até. Eu acho que tá demorando um pouco, mas acho que agora as pessoas estão entendendo mais, né? Como você pontuou, é muito comum já no vinho. Acho que o vinho abriu esse diálogo, Aham. né? Uhum. Agora a cerveja tá fazendo isso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de drinks, a gente fala... Qualquer restaurante hoje, ele automaticamente ele coloca drinks, né? Ah, eu vou abrir um bar, eu vou abrir um boteco, tem que ter uma bebida, tem que ter um drink. Uhum. Então, a minha missão agora é fazer com que as pessoas vejam o drink como um aliado, não como um complemento, um subproduto, uma extensão da copa, por exemplo. Mostrar que aquela coquetelaria ela pode sim ser uma coquetelaria de resultados dentro daquele contexto. Então, todos os clientes que eu trabalho, eu sempre busco trabalhar em cima do cardápio dos pratos. Para aí sim desenvolver drinks que conversem diretamente com aquilo. Sempre focando o quê? Na entrega, no cliente, na pessoa que vai receber o produto. Né? Em nenhum momento eu busco, sempre converso com o chefe de cozinha ali, a pessoa que está à frente, mostrando que o importante não é o meu trabalho ou dele, é a pessoa que está recebendo a experiência. Tem que o meu trabalho e o dele não tem sentido, a pessoa que está ali pagando para ter aquilo sempre vai ter mais peso. Então ela tem que ter o melhor de cada mundo. Então isso tem que se fortalecer. Quando a gente fala de drinks, as pessoas perguntam, pô, mas será que dá certo o drink? Ah, mas funciona com vinho, não funciona? Funciona. Então, vamos pegar a cotelaria, nem vamos tanto autoral, a gente pegar os clássicos. Hoje, os clássicos, se a gente pegar toda a espinha dorsal dessa lista que eu mencionei, 30% da coquetelaria é vínica, porque compõe o vermute. O que é um vermute? Ele é um vinho enriquecido. Então, já está ali, já está inserido no contexto. Esse é um ponto. Segundo ponto, o vinho ou a cerveja, eles já têm uma receita. Então, assim, se eu quiser harmonizar um prato com um vinho ou com uma cerveja, eu não tenho muitas opções, porque aquele sabor ele já está fechado, né? No vinho, no drink eu consigo moldar isso, né? Eu Legal. consigo pegar um pouco de cada elemento, eu consigo pegar um destilado, uma cerveja e um vinho e finalizar e trazer uma experiência única, né? Eu fazia um projeto ali onde era o Vivan, na Benvenuta, Sim. com a Sony, e a gente tinha um evento às quartas-feiras e tinha um drink lá que levava cachaça, vinho e cerveja. Caraca, que legal. Entendeu? Demais. Então, assim, a coquetelaria, ela consegue se moldar. Então, por isso que para mim é mais fácil, né? Eu não exerço, mas eu me formei em sommelier de vinhos em São Paulo, né? Mas, assim, se eu tiver que pegar um vinho, eu acho que ele me limita muito para trabalhar com um prato, com um determinado prato. É bem mais fácil pegar sabores daquele prato separados e moldar um drink em cima daquilo. Então, porque eu tenho mais opções, né? Mais a paleta versátil. Massa. mais versatilidade. Sim. A paleta de cores é maior. Então, isso é muito comum, isso que eu coloco para as pessoas, né? Um próprio prato mesmo, ele é uma mistura de vários elementos, né? E é difícil a gente ter uma bebida única, validada, uma vez que ela tá ali engarrafada, que ela consiga, né, ter todos os aspectos. E na coquetelaria a gente fica mais acessível. E eu acho que o cliente final, o convidado, ele já tá entendendo isso também. Ele já tá conseguindo ter essa percepção. Isso impacta, pô, totalmente. E aí, uma vez que as pessoas, o mercado tem esse entendimento, é inevitável que as pessoas, elas também peguem essa mão e Sim. adentrem ali nessa
nessa onda, né? Então acaba nem sobrando muito espaço para quem for mais resistente, digamos assim, né? Então hoje a gente já vê os bares já tendo essa comunicação, né? Já pensando nisso, já, pô, o que vai harmonizar? Como, por exemplo, a própria pina colada mesmo, né? É um drink que se você começa com ele, o seu paladar automaticamente ele já fica defasado, né? Como que você, numa opção ali, uma entrada, umas fritas que seja, e aí você toma uma pina colada, como que você vai comer um hambúrguer depois? Sim. Ou uma pasta, alguma coisa do tipo. Não tem, a não ser se você for um glutão, né, italiano de mão cheia ali, mas... Empenhado. Empenhado, você tem que estar empenhado, né? Mas Sim. é mais complicado, é mais tortuoso esse caminho, né? Sim. E aí isso, pô, aí o ticket médio de venda da pessoa, Exatamente. né, lá Se o bar embaixo. não se adaptar, não pensar nisso. A pessoa vai ficar saciável ali naquela mesa, ela não vai liberar a mesa para outra pessoa que quer consumir. Então Sim. ela tá me segurando um espaço, não tá gastando. Enfim, então são várias coisinhas, né, que fazem. Legal. E essa mentalidade das pessoas mudaram mesmo, né? Elas já estão buscando isso, né? Sim. As pessoas estão mais exigentes, eu acho, assim, né? De uma forma geral. Muito em parte porque a gente ainda tem essa mania, né, de olhar muito para fora, né, o que acontece lá primeiro. Então, se a gente pega hoje acabou de sair a lista dos melhores restaurantes, né, do 50 Best ali, dos restaurantes. E todos esses restaurantes têm uma boa coquetelaria, tem uma coquetelaria bem resolvida. Se a gente pega os melhores restaurantes de São Paulo, por exemplo, eles têm uma boa coquetelaria. Porque sabe, bebida boa, ticket médio sobe, né? Imagina nós 5 aqui, a gente numa mesa de um restaurante, né? Eu acho que nenhum de nós comeria talvez 2 principais cada. Não. Nem tomaríamos 2 garrafas de vinho cada, mas beberíamos tranquilamente 4, 5, 6 drinks. Dependendo se ele tiver um punch alcoólico mais moderado. Hoje, a onda de drinks com baixo teor alcoólico ela é muito bem-vinda. Então, isso ia fazer com que a gente consumisse mais. E a nossa experiência ser mais agradável também. Então, todo mundo ganha. Eu acho que é um diálogo para as pessoas começarem a tentar puxar eles, principalmente para os empreendedores, donos de bar, restaurante. E eu acho muito bonito também que vocês, mixologistas, também trazem uma experiência completa, às vezes, num drink, né? Que venham, ele coloca o drink e daqui a pouco dá um spray ali de alguma coisa, ou né, um aroma da zeste ali mesmo, que faz uma diferença, né? Um cumaru... Né? Então, eu adoro essa experiência envolvida no drink, né? Perto de casa tem o Tarsila lá, do Vini Laurentino. Sou muito fã dele também. E aí ele tá fazendo drink que chama Tarsila, daí ele já fala, você conhece a Tarsila? Daí ele já fala da Tarsila, já traz toda essa parte cultural também, faz toda a diferença, né? Total história, né? Na riqueza da experiência e tudo mais. Eu acho que isso ficou muito nítido, principalmente na pandemia, né? Porque a gente sentiu falta desse tato. E as pessoas aprenderam que elas podem proporcionar as próprias experiências. Então, nunca se consumiu tanto material online, né, de curso. Então, muita gente começou a estudar vinho, começou a estudar gastronomia, muita coisa. Então, a pessoa ela começou a ficar mais criteriosa também. E aí, quando a gente começou a voltar, né, a ter mas, assim, nada disso supriu, né, essa coisa. Mas quando a gente começou a voltar a ter esse contexto mais social, a se ver e se conectar, a gente sentiu falta, mas a gente ficou mais exigente também. Né? Então, qualquer coisa já não comportava. A gente já queria um atendimento. Igual como você pontuou do Tarsila, você respira história ali, né? Sim. O próprio bar, ele entrega isso. Seria totalmente... não ia fazer sentido se a gente chegasse lá e viesse só o coquetel. Sem uma explicação prévia, né, do contexto, desde o nome, o poeminha. Então, tem todo sentido. Como o Franklin, como o próprio Izakaya. Então, são coisas que têm um contexto ali. E é interessante, né, que a gente tem esse apelo por consumir histórias, né? Eu acho que uma das poucas coisas que ainda conseguem reter a nossa atenção, né, talvez por até 3 horas, talvez seja um cinema. Né? Em que outra situação social a gente
desliga Total. o celular e fica realmente ali, conectado. Por quê? Porque a gente é ávido por história, né? A gente quer consumir. Às vezes a gente sabe todo o enredo daquilo, mas tá ali, lendo um livro. Acho que as pessoas leem menos hoje, Bem menos. mas o cinema ainda tem esse resgate, né? A pessoa, ela realmente se desliga. E falar que, pô, se desligar hoje é uma coisa totalmente difícil, né? Quase um Muito. privilégio, né? É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio desligar. É uma coisa que, né, assim, principalmente para quem, né, para quem tem família e tudo mais, né? Imagina, não sei quem de vocês é mãe? Ninguém. Ninguém, tá? Ótimo. Imagina, é uma Deus coisa, sabe o que faz. é uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, né, mulheres têm jornada dupla, às vezes até tripla, né? Como que uma mulher vai se desligar? Né? Mãe, Jamais. trabalha, estuda, faz várias coisas. Eu falo porque eu sou filho de mãe solteira, então valorizo esse corre. Né? Eu mesmo tenho uma filha fez 19 anos agora, então não tem como. Tá em São Paulo, então não, realmente é um privilégio você se desligar. E você tá num lugar que entrega uma boa experiência, te dá um contexto, é sensacional. Então, você faz com que você não pague pelo produto, pelo serviço, né? O Negroni vai no mercado, compra um gin, compra um vermute e um Campari e faz na sua casa. Hoje até o gelo bonito tem, né? Sim. Então, mas ninguém vai no bar para beber um Negroni. Vai para bater um papo, para saber uma história que seja o mesmo Negroni, o clássico. Mas quantas pessoas já falam, não, mas porque o Negroni daquele cara é bom. E aí você vai ver, não tem nada demais. É a receita clássica, mas a maneira Mas que todo ele... A contexto. experiência que ele te contexto. entrega. Muito É o Negroni. Fala, você faz na sua casa, mas... E você sabe que é o mesmo gin. E o cara fala, ó, meu, faz assim, dilui tantas vezes, finaliza com essa laranja e tal, mas não fica igual. Não fica. E tu acha, assim, que... Não sei, né? Uma visão minha de uma pessoa que leiga em drinks, né? Cocktails. E... Eu acho que o drink me parece que deu uma popularizada de uns tempos pra cá, você não acha? Eu tenho a impressão que antigamente o drink era uma coisa muito mais nichada, assim, o público, o consumidor do drink. E hoje em dia parece que deu um boom, né? Gin tônica. Tipo, Gin tônica cada mata. esquina tem um bar de drink e tal. Você acha que é real mesmo ou é uma Ou é aqui em impressão de Floripa, quem? né? De repente. Ou é em Floripa também, uma coisa Tipo, em muito Tangará local. tem drinks? Né? Em Tangará só tem vinho da minha família. Eu acho que sim, deu uma boa... Tá bem mais acessível, né? A coquetelaria ela parou de ser uma coisa muito restrita, né? As pessoas estão bebendo mais drink. Eu acho que essa troca de público também, público mais novo, tá Uma tendo galera muito acesso. jovem, né? Que quer beber drink. Quer, porque quer. É muito comum. A gente, de alguma forma, eu acho que a gente sempre bebeu drink, né? Mesmo que de maneira involuntária. A gente sempre tava misturando alguma coisinha ali, fazendo uma caipirinha. Uma caipirinha de vinho. Uma caipirinha. Fazia Tem muito. essa, né? Cara, eu Cuba. fazia muito quando era jovem. Velho barreiro e Coca-Cola. Sim, acho que todo mundo, Mestre. né? Acho que todo mundo. Então, em algum momento teve esse contato e aí parou para se conscientizar disso, né? A gente pega os clássicos de rua, né? Aqueles clássicos bem urbanos, assim, principalmente São Paulo. Maria Mole, Chevette. Não tem um Bombeirinho, Chevette. Chevette, Maria Mole, tem na padaria do meu pai. É Quermesses, Dreyer com Martina. Quermesses, né? Então, Capeta, Nossa, Capeta. capeta, gente. Morango do Festa Nordeste, dos Quentão de batida, São Paulo. quentão, vinho que quente. não vai vir, pelo amor de Deus. Né? Então, Deve ter lá no IBA, né? Quentão. Tem, Apenas tem. cachaça. vamos fazer uma baixa assinada aí. Cara, tem que entrar quentão no IBA. Na categoria inesquecíveis. Mas tá vendo? De certa forma, a gente sempre, né, teve essa conexão com os drinks ali. Eu acho que agora a gente tá prestando mais atenção É no que a verdade. gente tá consumindo, né, no que a gente tá bebendo. Quem nunca misturou uma cachaça com uma Fanta, Porra, de certeza. né? Mas é porque eu acho que a gente não tinha essa noção, né? Vai, sei lá, tô fazendo uma bebida, mas entender que tu tá misturando isso com aquilo e que configura um drink, eu acho Não, que... total. E assim, se a gente... É tudo muito novo pra gente, né? Uhum. E tinha essa ideia de beber só pra ficar bêbado, né? Exato. Tipo assim, pelo menos assim... É tudo muito novo. É. Né? Acho que gastronomia, hospitalidade como um todo. Se a gente falasse há 20 anos atrás que ia sair de casa para comer, por exemplo, um arroz e feijão com ovo estalado, né? Se a gente falasse, né, que ia sair de casa para 20 anos atrás para comer um arroz, feijão, ovo estalado,
Né? Falar, não, absurdo, eu vou sair de casa para comer arroz e feijão, como na minha casa arroz e feijão. Quero comer um carbonara e tudo mais. E hoje, a gente pega, por exemplo, um dos hits de São Paulo, a gente pega 2 restaurantes. A gente pega o Jiquitaia e a gente pega o Conceição Discos. Ai, Conceição E Discos até é o- muito legal. E ainda um terceiro ainda, o Bar da Dona Onça. Maravilhoso. Então, um dos maiores hits é justamente isso. Aquele arroz carreteiro com aquele Ovão. zoião em cima. Cara, isso e é delícia. E você faz na sua casa, não adianta. Tem um sabor diferente porque você está ali. E é uma realidade Com hoje, certeza. né? Então, são coisas que vão mudando, vão agregando aí valor. Eu acho que a coquetelaria é muito isso também. Né? O gelo com água de coco. Verdade. É uma coisa que a gente sempre, né, na festa e tudo mais, sempre bebeu e nunca deu o devido reconhecimento. E, pô, opa, isso é hit, isso dá pra fazer, né? Como, talvez, o boom da cerveja. Quando... eu lembro que teve foi o quê? 2013 ou 2014, onde todo mundo começou a fazer cerveja. Foi... Quando que a Nefasta por aí. começou? acho que foi por aí, 15, 18. Que a cada aquele 10 caos. amigos, acho que 3, mas 4 foi faziam um- cerveja. É, total. Eu fiz acho que o mais ou menos. grande boom mesmo foi ali. Mais 16, eu acho que É, foi. eu Acho que acho. 2016 todo mundo abriu cervejaria, cervejaria. inclusive a Nefasta. Inclusive a gente é bem modinha também. E mesmo assim, ninguém parou de comprar cerveja, né? Exato. O pessoal fez cerveja, mas continuou comprando Sim. cerveja. Exato. Ninguém Entendeu? vive da cerveja aqui por produção. Ninguém parou de comer arroz e feijão em casa. Faz cerveja, só toma o Todo que mundo faz. entendeu a bagunça, quer fazer cerveja em casa, todo mundo desistiu já também. É uma coisa que a gente tava E- falando com a Júlia da Pão à Mão no podcast passado, a coisa do pão, né? Na pandemia, vamos fazer Pandemia. pão. Mas aí chegou uma hora que você não quer mais fazer o seu pão, você quer ter outra experiência, você quer comer Claro. um pão diferente, um pão cheio dos guerigueri. Comeu pão da Fê, lá da Nômada. Olha aí, Então- viu? Tem que Sensacional. experimentar os pães Ô, da cidade. Tom, como que tá na coquetelaria, tem mixologia, enfim, esse papo de consumo consciente de álcool, né? Como que isso entra dentro da... Que tá tendo um boom também, você comentou, de drinks com menos álcool, né? Aham. Tem uma geração que tá bebendo menos álcool, né? Como que tá isso? Assim, Eu você acho vê que- que é uma tendência mesmo? É, e a gente Drinks vê mais esse- leves e tudo mais? A gente vê esse boom muito na cerveja. Muito. Cerveja, hoje em dia, o que tem de gente E a gente procura sem tem que álcool. conversar sobre isso, né? Sobre o Exato. consumo de álcool. que Exato. Eu acho que realmente- hoje a gente tá mais aberto a entender, a apreciar, do que beber por consumir. Eu acho que otimizando o nosso tempo, primeiramente, e questão de saúde também. E aí a gente tá começando a prestar mais atenção naquilo que a gente tá consumindo, naquilo que a gente tá ingerindo. Tem uma categoria que eu gosto bastante da coquetelaria, que são os low alcohol, que são aqueles drinks sem base destilada. Por exemplo, Bitter Giuseppe, Milano Torino, ou mesmo americano, fazem com que a gente consiga conhecer um pouco mais daquela bebida complementar, né? Porque, na sua maior parte, o destilado numa outra receita acaba se sobressaindo. Então, eu comecei a fazer bastante isso para conhecer vermute, por exemplo. Só o vermute. Né? Desenvolvi uma carta agora do Léo, do Por Dios, e onde o foco é vermute. A gente desenvolveu o vermute para ele, Vermute enfim. é incrível, né? Obrigado. E justamente isso, para que as pessoas tenham esse entendimento, né? Que você não precisa necessariamente do álcool em si para poder ter uma boa experiência. Então, isso faz com que as pessoas, elas... sinônimo de que quantidade nem sempre, né? Qualidade, né? É mais aquilo que você tá consumindo, aquela experiência que você quer ter. E é uma coisa que eu tento sempre pontuar também aqui, porque, por exemplo, vamos colocar Estados Unidos, né? Sempre vai ser referência, né? Pelo menos nessa parte. E é uma coisa que eu sempre pontuo com os meus mentorados ali nas consultorias que eu faço, para eles nunca venderem um drink a mais para a pessoa se ela não tiver apta para aquilo. Porque a partir do momento que acontecer qualquer coisa com aquela pessoa, você se torna responsável por ela, pela atitude que ela vai ter, mesmo se for fora do bar. Né? Então, você não é obrigado a vender. Eu sempre coloco, e muitas vezes alguns proprietários já me questionaram, pô, mas assim você tá fazendo eu ir contra o meu próprio negócio? Eu falei, não, eu tô fazendo o seu cliente voltar no outro dia para ter uma nova experiência. Porque se acontecer qualquer situação, o lugar é responsável. Nos Estados Unidos, você tem que tirar uma licença para você vender álcool.
Então, por exemplo, o cara pegou o carro, que ele atropelou alguém, bateu, o bar é responsável Sim. por ter vendido aquela dose a mais para aquela pessoa. Uhum. E assim, chegou no momento do Estado, será que uma dose a mais vai realmente fazer diferença? Totalmente. Ela vai fazer sentido? Ela vai saber o que ela tá consumindo? Uhum. Ou é mais questão do cara vender um drink a mais? Uhum. E para mim, cliente bom é aquele que volta, né? Aquele Exato. que volta bem para sua casa para no outro dia ele voltar ali. Então eu sempre pontuo, né, para eles, para que eles nunca excedam o limite da pessoa. E muitas vezes a pessoa nem sabe. Uhum. Ela nem sabe, ela tá eufórica, vai muito do contexto. E é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante nas casas, são opções interessantes de drink sem álcool, porque sai um pouco daquele contexto da soda italiana, extremamente doce, xarope, água com gás e limão. Exato, não tinha opção, né? É. Que ele não ia beber álcool. E não ficar infantilizando ninguém. Tomar refrigerante. E também não ficar constrangendo a pessoa. E trazer você não tá trazer uma bebendo. experiência pra pessoa, porque... né? E assim, a gente não sabe N fatores. Eu, por exemplo, adoraria estar bebendo uma cerveja com vocês, mas vou dirigir. Enfim, poderia... Uma festa de empresa, a pessoa, eu vou me privar ou não vou porque eu não tô bebendo, sabe? Mas eu também não quero ser visto com um copo de refrigerante. Então, pensar em coisas interessantes, propostas para atender essa pessoa também, né? Vários fatores, medicação, gestação, Sim. enfim. Então, essa pessoa não precisa se privar do social ali, social dela, né? Não, você não serve para andar comigo hoje. E é horrível essa pressão de beber álcool. Às vezes as pessoas se passam, Mas né? é bem que... Desculpa. Não, é porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Principalmente donos de estabelecimento e as pessoas que trabalham ali em balcão, né, na linha de frente de atendimento. Se fala muito pouco sobre como treinar esses profissionais que estão ali trabalhando com vinho, drink, cerveja, o que quer que seja, para ter esse cuidado. Eu acho que uma das nossas funções como pessoas que trabalham com bebida é conscientizar o consumo. Nós somos responsáveis. A partir do momento que a gente comercializa o álcool, a gente é responsável por orientar a pessoa, o seu consumidor, da melhor maneira. E eu vejo pouquíssimo disso e muito desse cara que quer sempre vender uma dose a mais, um drink a mais, um chopp a mais, porque eu quero movimentar meu caixa, eu quero aumentar o meu faturamento da noite. Só que você é responsável pelo bem-estar daquelas pessoas que estão no seu estabelecimento, né? É muito importante que você faça isso. Inclusive, orientar a equipe, né? Quem trabalha à noite com bebida alcoólica, também existe muitos casos de pessoas que acabam desenvolvendo alcoolismo por estarem sempre em contato com a bebida e por uma falta, às vezes, de uma orientação, né? Eu tive uma experiência que eu achei bem interessante, que eu tava com os amigos no bar, aqui em Floripa, e um amigo meu tava sem beber. E aí, ele pediu uma Heineken sem álcool, né? E aí, todo mundo pediu chopp, daí todo mundo chegou o chopp, e o atendente, ele serviu a Heineken lá no balcão e não levou a Heineken, ele levou num copo igual de chopp, assim. Falou assim, ó, pra ninguém ficar te incomodando. E deu, tipo, e serviu pro meu... Eu achei super legal. Porque atencioso, assim, mas triste as pessoas ficarem incomodando. Ser julgado por isso, exatamente. Mas assim, eu achei de uma... sensibilidade. Sabe, de uma sensibilidade do cara, assim, ó, saúde aqui, não sei o que. Daí, assim, tu fica no meio da galera e, sabe, sem ter, a pessoa tá bebendo cerveja sem álcool. Sim. Tipo... Não, e essa coisa de oferecer água no bar também. Total, hoje a gente tem alguns lugares, tem água da casa, né? O pessoal oferece, aí isso tá em trâmite de virar lei oficial, né? De ter água. que legal. Alguns lugares estão bem resistentes a isso, mas São é importante. Paulo, né? Deu um TTT, não foi lá? Deu. Que os restaurantes não querem ser, bares e tal, não querem ser obrigados a oferecer água da casa. Gente, é água. E aqui tem alguns bares, né? Izakaya tem água da casa, do Berebirra, Tarsila mesmo. Nefasta tem. Nefasta. Enfim, é importante ter, tem que ter. Eu legal. acho que assim, o bartender, quando ele tá ali na função, da mesma maneira que eu sempre pontuo que quando a pessoa tá num bar, a gente tá todo mundo falando a mesma língua, né? Porque no bar não tem aquela carteirada, ninguém é doutor, nada daquilo. Acho que todo mundo conversa no mesmo... mesma língua, todo mundo quer a mesma coisa. Então a gente tem uma certa liberdade pra poder orientar a pessoa e falar, cara, toma uma aguinha. Pô, come alguma coisa. Pega essa aguinha aqui. Pô, toma esse outro drink amanhã, vem amanhã. Entendeu? Amanhã, pô, você vai estar melhor. Acabar.
A gente sempre fala isso, amanhã a gente tá aqui de volta. Mesma coisa. Exatamente. Gente, eu não Caminhando quero... pro fim. eu não quero ser estraga-prazeres, Projetos, mas... presentes, futuros. Bom, vamos Porque lá. você tem a Gypsy Cocktails. É minha Como empresa, é que né? você pronuncia? Não Gypsy, é Gypsy? Gypsy. De cigano? Tipo... Sim. Because I'm a Gypsy. Tem a música da Shakira. Sim, Gypsy Você é fã da Kings. Shakira? Aquela não. Somos todos. Gypsy King, Hoje, com certeza. Drink de geleia já. hoje eu faço um trabalho com a Verve Destilaria, né? É uma empresa aqui de Santa Catarina, de São Bento do Sul. Então, temos o gin, nosso gin, a vodka. E recentemente o Negroni já engarrafado, filho mais Que novo. legal. Já próprio para cliente final, né? Já diluído, sob bem casa. Já diluído porque a gente sabe que também não tem porquê, a pessoa só quer relaxar, ela não precisa fazer todo o serviço, enfim. Né? Tenho o meu curso de coquetelaria, é um curso presencial. Vou abrir uma turma agora em agosto, né? A segunda turma, então... É bem de formação mesmo, de base, né? Uma coisa que eu senti falta nas consultorias foi o conhecimento técnico das pessoas. Então, também tive que desconstruir alguns comportamentos de alguns profissionais, né? Eu sempre valorizo bastante a parte da validação de processos. Eu acho que nada, independente da área que a gente atue, os processos são fundamentais para que a gente consiga ter exatidão naquilo. E a partir do momento que não tem isso definido, então se perde. Então tive muito problema de padronização por conta da falta de processos. Então falei, cara, não adianta... E aí todo mundo perguntando, coisas... me ensina a fazer uma técnica, me ensina a clarificar não sei o que. Eu falo, não, vamos aprender a bater uma coqueteleira primeiro, né? Não vamos pular etapas. Calma, Respira. dar uma... Vamos do começo. Ele ficar em pé e tudo mais, enfim, eu acho que as pessoas estão tendo essa conscientização, fazer do jeito certo, né? E aí, projetos, né? Eu tenho trabalhado com alguns chefes de cozinha, então tem alguns menus harmonizados que vão acontecer aí até setembro. É bem interessante. Jardim Del Mar, dia 27. Hoje estava numa conversa com a Thalita lá, que participou do Masterchef, então a gente vai fazer um menu também bem interessante. Chique demais. Com o Ian, acho que vocês conhecem, né? Monstrinho do café aí, da gastronomia também. Então, tenho buscado trabalhar bastante nesse formato, justamente para mostrar que gastronomia e coquetelaria são juntos. amigas, não rivais ali. A gente tem muita E coisa. onde é que a gente acha essa agenda aí? Faz um jabá das tuas redes. Vamos lá. Hoje, aqui em Florianópolis, é possível beber algumas criações ali no Izakaya, no Pordios, Jardim Del Mar, Paradoxo de Fermi. Vou fazer a carta do CSC agora também, algumas colaborações, né? Um Amamos. lugar eu Amamos adoro CSC. lá, bem gostoso. China, Tem muita abração cachaça. pra ele. Acho que é o maior opção de cachaças, né? Que tem na ilha. Tem o Anômada também, um trabalho que ficou bem legal, né? Cara, O funk é teu também. funk também, funk. Que massa. O lugar não falta. Fragrância e Bar Os Bistrô. lugares. Daí só- Um pergaminho, né? Fragrância já é uma proposta mais experimental, né? Um bar olfativo. Então, os drinks são olfativo, focados nas personalidades, né? Então, um estudo de neurociência, que me brifaram, enfim. Fiquei quase um ano desenvolvendo esse cardápio, foi bem demais. desafiador, assim. Eu queria que demais. fosse mais aberto, né? Para mais pessoas tivessem acesso, mas... Que massa. Enfim. Que legal. E é isso. Instagram. Instagram, tamo aí, né? Arroba. Qual que é o teu Arroba arroba? Sou eu, Tom Oliveira, né? Porque sou É eu, muito Tom bom. Oliveira. É muito bom. Eu tinha uma conta, no ano passado eu fui hackeado, Olha aí. né? Eu fui hackeado, eu tava no meio de um guest em São Paulo. E aí, na verdade, eu tava indo pra São Paulo, então eu peguei o voo. E aí, coisa de 1 hora, né? Quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui fazer um stories ali, falei, puta, não Não deu, gente. Não sou mais eu. deu, e não sou mais eu, enfim. Tom Oliveira. Eu É tava, arroba, né? eu tava no meio do guest lá no Santana Bar. E aí mandaram uma mensagem pedindo resgate de $500 conta. pra devolver a conta. Gente, que loucura. Falei, porra. E aí estavam tentando, né, se passar e tudo. E eu tava com algumas conversas, inclusive orçamentos. Aí mandei mensagem pra todo mundo. Falei, olha, não sou eu, né? Então apaga, deleta tudo. Aí dado bancário, tudo. Não sou eu, agora arroba Meu eu. Deus, Sou eu. agora Aí eu sou tive eu. que fazer uma nova conta, né, pra poder... Ah, que Enfim. loucura. E é isso. E em breve um documentário aí.
vai acontecer. Né? Não Olha, posso falar muito ainda Documentário com a sobre gente. coquetelaria. Isso. Eu tinha um canal no YouTube. Tenho, na verdade, o canal tá ativo ainda, né? Faz tempo que a gente não posta nada. Chamado Atrás do Balcão. Então tem 3 episódios no ar, quem quiser depois dar uma olhada. E tô com um projeto para fazer um curta. Em vez de ter de dar continuidade no canal, que é uma coisa muito trabalhosa de ficar fazendo. A gente sabe. Então, a ideia é, tipo, abrir mão dessa parte do canal e fazer um curta ali sobre coquetelaria e Que principalmente massa. sobre biomas. Nossa, Uau. que legal. Demais. Eu E falo, aí se chama a gente. É um projeto aí que eu não posso falar muito ainda, mas vai acontecer. Gente, que legal, Tom. Mas vamos finalizar com aquelas perguntinhas Vamos, a rapidinho? gente tem umas Ó, perguntinhas. É porque a gente Maria tem, Gabriela. a gente tem Gabriela. Maria Gabriela. Um carro, né? Um momento. Um animal. É bem rapidinho mesmo. Então, é só Perfeito. porque a gente faz as mesmas perguntas para todos os convidados. Então, começando com o que não falta na sua geladeira, Tom? Gelo. Conta pra gente. Gelo. Gelo de verdade. Pessoal, Mais inusitado gelo é possível. ingrediente. Gelo de verdade. Gelo é Gelo é ingrediente. ingrediente. É o principal no drink. Não existe drink sem gelo. Então, um gelo de boa qualidade não falta. Arrasou. Boa. E qual que é, assim, aquele drink, aquele, sabe, que você quer, não quer pensar muito, quer relaxar, aquele de estimação. Cara, de fases, né? A gente tá... Hoje tá calor, por exemplo. Hoje um daiquiri seria uma boa pedida. Né? Dias mais frios, sexta-feira, que tava bem frio, eu tomei dry martini. Então é muito da Ai, estação. eu acho chique, cara. Eu Você acho pode muito estar de chique. pijama, você tomar um dry martini, você Acho que é eleva o seu raio. Eu já É. eu já deixo ele pronto na geladeira, já diluído, já no freezer, porque ele sai bem, eu nem preciso mexer, só tiro e coloco. Sai um Então, licor. eu deixo na parte ali do congelador, naquela parte Isso ali, eu deixo as taças, né? Então já fica a taça e eu tiro do freezer, tiro a taça e já sirvo gelado. Nossa, o teu congelador deve ser um acontecimento, né? Ah, Vou fazer um tour pelo teu congelador um dia. Tem feijão também, feijão. é só... Minha companheira não gosta muito, né? Ela, pô, tem que chegar no meio termo ali. Não, ela quer colocar comida, mas só tem taça, né? Não cabe. Taça e gelo. Taça e gelo, legal, hein? Tinha outra pergunta? Não, acho que era isso. Acho que era isso. É isso. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Então a gente Prazer estar com agradece. vocês aí. Muito legal a demais, conversa. a gente Que adorou. bom que você aceitou o nosso convite. Foi demais, adoramos. Pô, obrigado. Feliz. Vamos finalizar com a crônica? Ah, sim. Daí a gente lê um textinho, uma crônica, né? E a gente falou bastante de brasilidade e tudo mais. A gente trouxe um textinho da Nelly Pereira, que a gente é muito fã, sua amiga também. Mostra Já pra pode câmera. fazer um convite. Sensacional. Mostra pra câmera. Chama Da Botica ao Boteco. Ela é perfeita. Nelly, segue te a amamos, gente de volta. te amamos. Te ama. E aí, é um textinho que ela fala de boteco, né? Dessa coisa do Brasil mesmo. E o título é Secos e Molhados. Bora Muito lá. bom. Muito Brasil, secos e molhados, né? Há ainda outro estabelecimento importantíssimo para contar a travessia das pingas curtidas, das garrafadas e dos amarguinhos até os nossos botecos. Os armazéns de secos e molhados, muito comuns nos séculos XVII e XIX e que perduram até hoje. O cenário desses lugares, de lá para cá, não mudou muito. 2 degraus feitos com caixotes, chão de ripa de madeira. Há muito de tudo. Pó, objetos, penduricalhos, uma profusão de cores, embalagens, um balcão de madeira com tampo de vidro. Nele, perfumes, pentes, espelhos, sabonetes, cortadores de unha, agulhas, dedais, fios, novelos, barbantes e seus parentes. Sobre ele, uma balança de ferro e alguns potes de doces. Amendoim, rapadura, mocotó. Fumo de todo tipo à venda. Palheiro, de rolo. Na prateleira ao lado do balcão, improvisada de madeira, latas de óleo e outros mantimentos, alguns produtos de limpeza, alvejantes, sabão em barra, gomas. Pelo chão, sacos de feijão, arroz e outros grãos. Algumas gaiolas de madeira despencam penduradas das vigas, onde também se prendem, com barbantes, alguns estilingues, chapéus, sandálias de couro, frutas, coadores de café de pano. Atrás do balcão, uma prateleira com utensílios domésticos à venda, bules, panelas, canecas. Eles dividem espaço com garrafas de aguardente, alguns vidros de compotas caseiras, umas garrafas de ervas, raízes, cascas, familiar.
Desde seus primórdios, esses espaços também conhecidos como bodegas, muitos deles tocados por comerciantes portugueses, vendiam de tudo. Mantimentos, miudezas, ou como citou um historiador, alho e livro de missa, até cachaça, doces e velas. O proprietário, que não raro também morava na parte de trás do estabelecimento, costumava oferecer uma cachaçinha e um tira-gosto para fregueses, fossem eles moradores da região ou viajantes, que usavam esses locais também como entreposto e descanso, e às vezes até como lugar de diversão e acolhimento. Ali, entre tantos outros objetos, as pingas curtidas com ingredientes da terra também eram servidas. E muitas das ervas, frutos e cascas usadas eram cochilos colhidos pelos próprios proprietários nas proximidades. Butiá, sassafrás e o que mais nascesse em torno logo se era submerso em pinga e tomada como forma recreativa ou como uma desculpa de que faz bem para o estômago. Digestivo. Profiláticos esses bebedores. Os armazéns também explicariam a estética recorrente dos nossos botecos pés sujos, que tanto amamos para tomar um amarguinho ou uma gelada, entre as coleções de objetos tão particulares, com posês estéticos tão nossos, onde mais um chifre de bode e um vidro de água de alfazema ficariam tão harmoniosos lado a lado. Você já tinha parado para pensar como eles foram parar nos nossos botecos? Pois parece que a alma dos nossos botequins é que foi parar nesses lugares de encontros regados a dedos de prosa e pinga. Ivanelli. Viva Obrigada, maravilhosa. Tom. Obrigado a vocês. Foi delicioso. Obrigada, gente. Mesmo. Parabéns. Gente, sigam então, @sou eu, Tom Oliveira, @trocas gastronômicas, errei até o nosso Instagram. E o episódio com o Tom vai sair no nosso canal no YouTube e também no nosso canalzinho no Spotify. Então não deixem de curtir e ser bem tiete do Tom, e é isso. E compartilha pra gente. E compartilha, Curte manda pros essa amigos. coisa Aquele toda. amigo que tá gostando de drink agora. É. É aqui, gente. Manda pra ele, manda pra ela, manda pra todo mundo. Isso aí. Isso aí. Show, obrigada, gente. Obrigada, Até gente. a Até próxima. Obrigada, Sung. Obrigada, Sung, Sub Studio. Amamos vocês.